Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Nos perdoe aí a briga com esse negócio aqui, né? Porque eu não sou acostumado a usar, certo? Como o pastor disse, eu sou um professor de escola bíblica dominical, então na minha sala eu consigo falar de uma forma que todo mundo consegue ouvir. Aí chega aqui, toda vez, Marcelo me dá esse microfone, toda vez eu coloco ele ao contrário, né? Então é um aperreio constante na minha vida esse microfone. Eu queria expressar a minha felicidade de estar aqui, né? E interessante é que realmente eu constato toda vez que eu venho aqui, toda vez que eu venho aqui, sempre tem gente nova, né? Então, isso é muito bom. Agora, também tem um outro lado. Eu sempre tenho que explicar que o pregador do dia é gago, tá? Então, vocês tenham um pouquinho de paciência. Se tiver um corte no áudio aí, não é problema da mesa, não é problema lá, é problema meu, é defeito de fábrica, certo? Então, é muito bom estar aqui na casa do Senhor e é muito bom estar aqui com vocês. E eu queria continuar falando no mesmo ritmo que eu falei da última vez que eu estive aqui. A última vez que eu estive aqui, eu falei sobre encontros com Jesus. E a gente falou sobre Zaqueu. Eu não sei se vocês lembram. Se vocês não lembrarem, tem alguma coisa errada, porque eu sou o único gago que prega aqui, então é para marcar, certo? E já que a igreja aqui vive fazendo séries de mensagens, eu também estou fazendo a minha, encontros com Deus. Toda vez que eu venho aqui, eu vou sempre falar nisso, porque eu gosto, certo? E dessa vez a gente vai falar de uma figura completamente diferente do que a gente falou na última vez que eu estive aqui. A gente falou sobre Zaqueu, um homem que tinha tudo quando encontrou com Jesus, o homem que tinha tudo financeiramente falando. Mas esta manhã nós vamos falar sobre alguém que havia perdido tudo e agora estava encontrando-se com Jesus. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Marcos, no capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 25. Marcos 5, 25. Que diz assim: havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que possuía. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: Vês que a multidão vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem, quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo que o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés. E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vamos orar mais uma vez?
Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, Senhor, estamos diante do Teu povo, Pai. Mas também estamos diante da Tua palavra, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor use esse Teu servo, Pai, que tudo que possa ser dito aqui seja dito unicamente para a Tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Provavelmente você já ouviu, não só uma vez, mas várias vezes, a história sobre esta mulher. Uma mulher que na Bíblia não aparece o seu nome, mas a sua história ela é impactante na vida de cada um de nós. O contexto fala que Jesus ele tinha vindo de Gadara e um homem chamado Jairo o chamou porque a sua filha estava muito mal. E Jairo era um dos líderes da sinagoga. E Jesus, ele de pronto disse: vamos lá, eu vou contigo. Mas, meus irmãos, é interessante que a Bíblia vai falar no versículo 24 que quando Jesus andava, uma multidão arrastava-se atrás dele e algumas Bíblias vai falar que essa multidão acotovelava-se. Um gago tentando falar uma palavra dessa não é fácil não, mas saiu. A multidão acotovelava-se, ou seja, eles empurravam uns aos outros e automaticamente empurravam ao próprio Cristo. E é nesse contexto que a Bíblia, que Marcos vai falar sobre uma mulher e a sua atual situação. A Bíblia vai falar que esta mulher padecia de 12 anos de uma doença a qual ela perdia sangue. Interessante que para a gente ver a situação em que ela estava, basta a gente olhar alguns verbos que aparecem nos versículos 25 e 26. Se você olhar aí, vai aparecer que ela padecia, sofrido, gastara e piorava. Então, em 2 únicos versos aparecem 4 verbos que eu espero que eles nunca aconteçam na sua vida ao mesmo tempo. Mas aconteceu na vida daquela senhora ali. E é interessante que quando a gente olha para o contexto dela, a gente precisa analisar algumas situações em que ela estava, primeiramente a física. Você já imaginou você passar 12 anos perdendo sangue? Existem médicos aqui que podem dar uma explicação muito melhor do que eu possa dar em 1000 anos. Mas imagina a fraqueza de uma pessoa que passa 12 anos perdendo sangue. Agora imagine também você passar 12 anos submetendo-se a tratamentos médicos que mais parecia experimentos místicos, que muitas vezes representava dor física, mas também uma dor emocional muito grande, porque cada vez que ela ia para um tratamento, descobria que não tinha dado certo. São 12 anos perdendo a sua própria vida, pouco a pouco. Marcos também vai falar que ela gastara tudo o que tinha. Ela não só estava investindo a esperança que ela tinha, o tempo que ela tinha, mas ela também estava esperando todos os seus bens. Ela estava investindo todos os seus bens, tudo aquilo que ela havia tido durante toda a sua vida. E para aquele contexto ali havia uma situação complicada tanto quanto era a sua situação cultural, era a sua situação ritual. Porque Levítico 15 diz que a mulher, quando está nos seus dias, ela era considerada impura. Então ela tinha que ficar afastada, de forma que qualquer coisa que ela tocasse,
A cadeira que ela sentasse tornava-se impura tam, também. Então, isso representava que durante esses 12 anos, ela não poderia cultuar ao seu Deus. Durante 12 anos, as portas do templo eram fechadas para ela. Durante 12 anos, ela estava afastada de tudo aquilo que tinha significado para o seu povo, a adoração ao seu Deus. E também existia a situação social também. Como que tudo que ela tocasse virava impuro, as pessoas se afastavam naturalmente dela. Por quê? A lei diz que se por acaso a mulher tocasse em alguém, essa pessoa era banida até a noite, onde ele tinha que tomar um banho ritualístico para poder ser acrescentado novamente ao convívio dos seus. Ou seja, aquela mulher ali não tinha saúde, aquela mulher ali não tinha mais dinheiro, aquela mulher ali não tinha direito ao seu culto e aquela mulher ali não tinha direito ao convívio social. E quando soma-se tudo isso, meus irmãos, imagina a dor emocional que isso deve dar. Imagina a dor psicológica que isso traz junto. Imagina só uma pessoa que está há 12 anos afastado de tudo que ama. Mas de repente, no meio de toda essa dor, a Bíblia vai dizer, no versículo 27, que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de um mestre, ela ouviu falar de alguém que andava ensinando. Ela ouviu falar de alguém que andava curando. E a esperança que havia ido embora reacendeu. Porque a gente precisa entender por que é que aquela multidão acompanhava a Jesus. Porque Jesus já havia feito vários tipos de milagres diferentes. Jesus já havia acalmado o mar. Jesus já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. E no contexto mais privado, Jesus já havia curado a sogra de Pedro. E eu não vou usar a piada de que foi por isso que Pedro negou Jesus lá na frente. Mas Jesus já havia curado a sogra dele. Fora vários outros milagres aí. E aquela mulher, de repente, ela entendeu: existe esperança. Existe um meio que talvez eu seja curada de todo esse mal. Existe alguém que pode fazer diferença na minha vida. E, meus irmãos, como é importante que as pessoas ouçam de Jesus. Só que hoje em dia, Jesus não está mais caminhando neste mundo físico. Como é que as pessoas vão ouvir falar de Jesus? É através de nós. É através da sua casa, é através do seu povo. E é por isso, aproveitando também, o senhor hoje está sendo muito aproveitado. A analogia do pastor, a gente não pode estar atrás da cortina. A igreja ela precisa estar na frente. A igreja ela precisa testificar do Senhor. A igreja ela precisa viver verdadeiramente o que ela diz que serve.
A igreja precisa cumprir o ID de Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, existem pessoas com muito mais de 12 anos de sofrimento, de uma vida acabada, esperando você e eu apresentar o Cristo que é capaz de mudar a vida delas. E esse ouvir falar de Jesus fez toda a diferença. Porque foi através desse ouvir falar, através das coisas que ela ouviu que Jesus tinha feito, que ela tomou coragem e disse: Eu vou em busca dele. Lembra que o pastor disse? Deus quer ser achado. E ela comprou a briga e disse: Eu vou atrás. Mas, meus irmãos, por que é que eu estou falando que ela comprou a briga e disse que eu vou atrás? Lembre-se que entre ela e Jesus tinha nada mais, nada menos que um monte de gente. Uma multidão que se imprensava para estar perto dele. E aquilo para ela representava um perigo à sua própria vida. Por duas questões práticas. Primeira prática, a questão física. Vale lembrar que ela estava fraca. Então, imagina você andando numa multidão, de repente você cai e você é pisoteado. Talvez uma pessoa de saúde boa tenha força para levantar-se. Imagina alguém doente. A segunda questão era a questão ritual. Ela estava quebrando uma lei, ela estava indo no meio do povo, ela estava naquele imprensado ali, tornando um bocado de gente impuro também. Então, se o pessoal descobrisse que ela estava ali, ela poderia ser morta. Mas ela entendeu que valia a pena o risco para chegar perto de Cristo. Sim, ela entendeu que valia a pena o risco da sua própria vida para estar perto do Senhor. E muitas vezes é a questão que parece que a gente esquece. De que vale a pena estar perto de Deus, de que vale a pena estar perto da sua casa, vale a pena estar perto do seu povo. Porque parece que todo mundo tem carro. Mas se chover, não vou para a igreja não, porque está chovendo. Não faz sentido. Não vou para a igreja hoje porque, sei não, estou com um negócio, estou com um sentimento ruim. Vale a pena se esforçar em estar perto de Jesus. Talvez se ela não tivesse tomado essa atitude, teria sido os últimos dias da sua vida, mas ela entendeu e ela depositou a sua esperança nele. Ela cria que apenas um toque de fé mudaria radicalmente a sua vida. Um toque sincero de fé. E, meus irmãos, quando a gente para pensar na mulher que não tinha nada e depositou toda a sua esperança em Cristo, leva a avaliar nossa própria vida, onde a gente tem depositado as nossas esperanças. Ou a nossa esperança. Numa Copa do Mundo, e o Brasil não deu nenhum cheiro. O que a gente viu de gente desesperada chorando em meio a uma futilidade, você deposita a sua esperança, a sua força, a sua energia em algo que vai acabar. Porque pra gente a Copa já acabou. Se você ainda tá torcendo por algum time aí, por alguma seleção, sinto muito, viu? Você é brasileiro, chorou. Será que a nossa esperança também está nas eleições que estão vindo aí?
Ah, não, porque o meu candidato vai mudar o Brasil. E por conta disso eu vou brigar com quem aparecer na minha frente e for contra ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos a obrigação, sim, de comparecermos à urna e fazermos o nosso voto. Mas, meu irmão, a única pessoa capaz de mudar o Brasil é Jesus Cristo. A única pessoa a qual merece a esperança de mudança é Jesus Cristo. Não é homem, é o próprio Senhor. E aquela mulher entendeu isso. E isso deu uma mudada na sua vida. Mas existe uma coisa que a gente deve levar em consideração quando a gente olha para a mulher e para o povo. Muita gente vai passar uma vida inteira esbarrando em Jesus, mas não vai tocá-lo de verdade. Porque as suas esperanças estão unicamente nas coisas deste mundo. Vou repetir para você gravar. Muitas pessoas vão levar uma vida inteira esbarrando em Jesus, mas nunca vão tocá-lo de verdade, porque a sua esperança está apenas nas coisas desse mundo. E é interessante que a Bíblia vai dizer que ela tocou em Jesus. Ela tocou na orla do seu manto. E ela sentiu instantaneamente que aquele mal que arrastava-se com ela por 12 anos acabava de cessar. Não existia mais. 12 anos de dor, vergonha, frustração, desesperança, com um simples toque na orla do mestre, havia acabado. E é interessante que, diante disso, Jesus Cristo podia ter dito: ok, está curada, fiz a minha parte, eu só estava andando, ela tocou em mim. Mas aí vem o outro lado, e esse lado é o lado restaurador de Jesus. Lembra que foi dito aqui que Jesus quer ser achado, encontrado, mas ele também quer encontrar. Ele também faz questão de nos achar. E foi isso que ele fez. Ele fez questão de achar a mulher no meio daquele povo todinho. Ele para e diz: espera aí, tocaram em mim, quem foi? E isso causou um rebuliço, porque até os discípulos falam assim: ó, não é possível não. No meio de tanta gente, aqui, o senhor acha que o senhor vai encontrar quem tocou? Mas, meu irmão, a insistência de Jesus em encontrar se equiparou à insistência da mulher em tocá-lo. Porque a mulher, ela procurava algo, mas ela encontrou alguém. Jesus é aquele Deus que nos vê no meio da multidão. Ele olha para a gente pessoalmente. Ele não nos olha como um mói de gente, ele olha para a gente como indivíduos. Nas suas especificidades, nas suas lutas, nas suas limitações. A mulher, ela queria encontrar o Deus que cura, o Jeová Rafá. Mas ela não encontrou somente ele, ela encontrou Emanuel. Deus conosco. Deus que se relaciona. Deus que faz questão de estar perto.
Aquele Deus que não é somente uma lâmpada mágica, onde a gente vai fazer o pedido e vai ser atendido. Não, ele quer participar, ele quer conhecer, ele quer fazer parte da sua vida, ele quer fazer parte da minha vida. E aí tem a grande diferença entre Jesus e as pessoas que estão ali. A multidão, ela só quer ver eventos. Jesus, ele quer ver pessoas. A multidão, ela julga. Jesus, ele olha a intenção do coração do homem. Quando ele olhou para o coração dela, ele encontrou uma fé verdadeira. E por isso ele quis acolhê-la. E é interessante que, se você olhar na sua Bíblia, versículo 32, vai dizer que Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se dele, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ela sabia o que ela tinha feito. Ela sabia que ainda estava passiva de julgamento. E a crença daquele tempo era o quê? Tudo que ela tocasse, ela tornaria impuro. Mas o poder santificador de Cristo fez ao contrário. Cristo a tornou pura. E era isso que Cristo queria que as pessoas entendessem. E é por isso que ele a acolheu. Ele a trouxe para perto. E Jesus Cristo demonstrou um amor que não estava nem aí para julgamento humano. Ó. Jesus Cristo demonstrou um amor que não estava nem aí para rituais. Porque ela só era considerada pura após 7 dias. E Jesus fez, eu não quero nem saber, vem para cá para perto. E aquela mulher ali que talvez tivesse desaprendido o que é um gesto de carinho, um gesto de amor. Talvez tivesse desaprendido até o que era estar perto de alguém verdadeiramente. Ela recebeu essa dádiva. E ela foi restaurada. Mas interessante é que Cristo não só restaura a sua condição física. Ao chamá-la para perto, ele restaura a sua condição social. Ele está reapresentando a mulher à sua própria gente. Ele está reapresentando, ele está apresentando a mulher à sua própria família e ao seu próprio povo. E aquela mulher ali, que vivia marginalizada, agora é chamada de filha. E a gente precisa entender, irmão, o peso das nossas palavras na vida de alguém. Nós precisamos entender que aquilo que a gente fala tem um poder tanto de amaldiçoar quanto de abençoar alguém. E muitas vezes a gente esquece que a gente foi chamado a ser discípulo de Cristo com a nossa boca também. Com a forma que nós tratamos os outros. Com a forma que nós olhamos para o próximo. Com a forma que nós nos dirigimos a ele. E muitas vezes nós somos cruéis com as nossas palavras. E geralmente quem sofre são as pessoas de perto. Parece que as melhores palavras são guardadas para aqueles que estão de fora.
mas que estão de perto são as palavras mais duras. Jesus Cristo está ensinando ao contrário. Jesus Cristo está nos ensinando neste dia de que nós precisamos tratar as pessoas com as palavras certas, porque Jesus Cristo não era só um mestre no amor, ele era também um mestre nas palavras. E ele a chama de filha. Ele restaura a sua condição emocional. E depois ele diz: vá em paz, a tua fé te curou. E é engraçado que quando a gente olha para o grego, esse curar não é simplesmente uma cura física, não. É uma cura espiritual, ou seja, Jesus Cristo a redimiu de forma completa. Jesus Cristo a redimiu também espiritualmente. E, meu irmão, é isso que ele quer fazer com você hoje, se você ainda não teve um encontro com ele. Jesus Cristo não está nem aí com os 12 anos que você passou para trás. Jesus Cristo quer mudar o seu amanhã. Jesus Cristo quer mudar o seu hoje. Jesus Cristo quer te chamar de filho. Jesus Cristo quer restaurar a sua vida. E diferente de Zaqueu. Zaqueu achava que ele tinha tudo antes de encontrar com Jesus. Aquela mulher entendeu que ela acabara de ganhar tudo depois do encontro que ela teve com ele. E é nisso, meus irmãos. E é nessa esperança que nós devemos pautar a nossa vida. Nós devemos viver em paz porque nós somos filhos de Deus. Nós devemos viver em paz porque talvez a nossa luta seja a história que a pessoa precise ouvir para reacender a sua esperança. Lembre que Jesus Cristo estava indo ao caminho da casa de Jairo. Jairo também estava colocando a sua esperança de que Cristo iria curar a sua filha. Mas no caminho, ele se cruza com a história de dor. Nenhuma dor é por acaso. Nenhuma adversidade é à toa. Nenhum sofrimento é por acaso, mas todas as situações, para a gente que é crente, é uma oportunidade de glorificarmos ao Senhor. Então é confiando nisso que nós vamos orar a Deus agora. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, diante de Ti, Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela palavra, Senhor, que o Senhor nos deu, Pai. A Tua palavra escrita, que nos ensina e nos mostra pessoas que, em meio à luta, venceram as suas dificuldades, porque colocaram a sua fé em Ti. Senhor, nos ensina, Pai, também a colocarmos a nossa fé, a nossa esperança diante dos Teus pés, diante do Teu trono. Nos ensina, Pai, a tocarmos no Senhor. Nós não queremos, Senhor, apenas esbarrarmos em Ti, mas nós queremos tocá-lo, nós queremos sentir o poder salvador, redentivo, que emana de Ti, Senhor. Pai, nós não queremos somente um toque de cura e irmos embora. Nós queremos ser chamados de filhos, Pai, também. Nós queremos ser chamados para perto do Senhor. Nós queremos sentir Teu amor. Nos ensina, Pai, a Te amar de verdade. Nos ensina, Senhor, que toda luta tem propósito.
Nos ensina, Senhor, que o Senhor é o único capaz de, através de um toque, mudar a nossa vida radicalmente. E renova em nós a esperança de uma eternidade contigo a partir do encontro salvífico, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.